Fala, Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar aí a galera lá dos donos da bola comentando aí sobre esse jogo entre Cruzeiro e Botafogo, que vai ser nesse final de semana. Esperamos que o Cruzeiro saia com a vitória. A gente vai enfrentar o líder do campeonato, mas o Cruzeiro deu uma melhorada boa aí no último jogo e espero aí, né, que faça um outro grande jogo e saia com a vitória lá do Mineirão. Créditos para os donos da bola do canal Band Minas. O link vai estar aqui na descrição. Passa lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Domingo, o Cruzeiro encara o líder Botafogo no Mineirão. Rafael Cabral e Wesley estão suspensos. Em compensação, Bruno Rodrigues e Gilberto estão de volta. Valu, eu te dou a palavra para falar a respeito desse jogaço envolvendo Cruzeiro e Botafogo. É o Cruzeiro diante do time que joga um campeonato à parte, né? O Botafogo faz um campeonato realmente espetacular e as contas do torcedor do Botafogo para o título já começaram. Não quer dizer que o Botafogo será e já é campeão brasileiro, mas sim, é possível. A gente está falando de um time que tem 14 vitórias, lembrando que tivemos campeões como o Corinthians de 2017, que chegou a 21 vitórias. Cruzeiro não tem o Rafael Cabral, deve ser o Anderson, o seu substituto natural. Ainda tenho dúvidas com relação a que time o Pepa vai entrar da mesma forma que entrou contra o Atlético Paranaense, com o mesmo sistema de jogo ali, com o Jussa sendo mais um jogador de proteção no momento que o Cruzeiro não tem a bola, e quando tem a bola também, ele ajudando a sair essa bola ali de trás, deixando o Vital mais livre com o Lucas Silva, e juntamente com o Machado criando dois atacantes, ou ele volta com três atacantes, vai jogar com homem de referência. Então, uma série de dúvidas, pelo menos que eu tenho. Claro, o Pepa, essa altura do campeonato, o Cruzeiro joga daqui pouco mais de 48 horas contra o Botafogo, ele já tem algumas respostas, mas certo é que o Cruzeiro tem opções, jogadores ganharam ainda mais ritmo nessa semana de treino. O caso do Matheus Pereira, o caso do próprio Arthur Gomes, que fez uma boa estreia. O torcedor já comprou mais de 40 mil ingressos até aqui. Devemos ter um grande público no domingo para este jogo, e o Cruzeiro precisando, mesmo se tratando do Botafogo, de voltar a vencer, especialmente dentro dos seus domínios. O Cruzeiro que já não vence há quase um mês, venceu a última vez o São Paulo, dia 8 de julho, mas um jogo com muitas alternativas para o torcedor do Cruzeiro. E o mais importante, lembrando que o Cruzeiro voltou a mostrar futebol contra o Atlético Paranaense. Ô, Lu, eu queria ouvir de você o seguinte: pro Anderson, que possivelmente vai ser o substituto do Rafael Cabral, qual o peso de um jogo dessa magnitude? É positivo ou é negativo para as costas dele? O que você acha que é a carga de um jogo como esse? Você vai fazer a sua estreia, o seu grande jogo num campeonato brasileiro. Pela primeira vez você vai ter essa oportunidade vestindo a camisa do Cruzeiro. Num jogo especificamente dessa, né, grandeza, que é um jogo com 50 mil pessoas, e justamente contra o líder do campeonato. Posso estar enganado, Elton, mas se eu não me engano, o Anderson no ano passado, ele pegou uma pedreira ainda pior. Ele substituiu o Bento num jogo contra o Flamengo, no Maracanã lotado. Foi uma grande atuação do Anderson, mas o Atlético Paranaense perdeu por 5-1. Se eu não me engano, era o Anderson, o goleiro naquela ocasião. Foi uma pedreira, então uma super pedreira. Já vivenciou uma situação difícil, né? Em outro clube. Aquele foi um jogo que o Atlético Paranaense estava envolvido com Libertadores, poupou alguns jogadores, foi isso, E o placar ficou 5-1 para o Flamengo naquela ocasião. Agora, Elton, é difícil, né? O Botafogo vive um momento iluminado, a gente gosta de vivenciar situações. É um time bem treinado, organizado e vive um momento iluminado. A bola entra. O Eduardo, um jogador assim que é difícil marcar. O Eduardo lembra muito o Ricardo Goulart, 13 e 14, porque é aquele jogador meia que para o adversário marcar é difícil, porque é um meia, de repente ele vira um atacante, ele vira volante em determinado momento, então o Eduardo é aquele jogador difícil de marcar. Tiquinho Soares vivendo grande fase. E um pitaco sobre a escalação do Cruzeiro rapidamente, eu gostaria de ver
reconhecer o momento é muito importante. Reconhecer que o adversário vive uma fase muito melhor é importante. Não há problema nenhum você dar um passo para trás e jogar no contra-ataque. Eu fortaleceria o meio-campo. Já vai com 3 volantes, então. 3 volantes. Jussa, Lucas Silva. E eu queria ver o Alisson nessa trinca e liberaria o trio da frente. Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e ainda o Matheus Vital, já que o Matheus Pereira não está totalmente nas condições físicas ideais. Eu gostaria de ver esse time esperando um pouco o Botafogo e jogando nos contra-ataques. Ulisses, eu acho que você ficou meio contrariado. No fundo ele concorda. Com 3 volantes. Você reclamou a respeito do Atlético jogar com 2 volantes. O Cruzeiro com 3 volantes dentro de casa enfrentando o Botafogo. Observando as Você características dos volantes. Você ia por essa linha? Não, eu acho que não ia tanto, não. Aí deixar só claro aqui, não falei aqui só para não ficar aí depois meia-verdade, faz corte, vai pro YouTube, ou quem... já eu não tá. falei que os jogadores vão derrubar o Filipão, não, mas os desacertos, tá, gente, vão complicar a vida do Filipão, principalmente as promessas que não foram pagas. Voltando aqui, eu acho o seguinte, Cruzeiro contra os maiores, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, jogou bem, porque deixa o Cruzeiro jogar. O problema é quando o Cruzeiro pega Goiás, Curitiba, todo mundo lá atrás, não consegue jogar. Atirando aquele jogo com o São Paulo, que foi uma vergonha que eu já falei aqui na semana passada, o Cruzeiro que vem aí dessa última vitória dessa época, eu acho que o Cruzeiro pode chegar, encarar numa boa. O Botafogo é um time muito forte, é um time que está iluminado. Eu achei que seria um cavalo paraguaio ali até a 7ª, 8ª rodada, mas estou gostando do Botafogo assim, para quebrar essa hegemonia, né? Palmeiras, Flamengo, não dá, né, para ficar só nisso, não. Tá de parabéns o Botafogo, trocou de treinador, teve treinador interino. Você vê quando a coisa tá encaixada, quando a fase é boa, quando tá tudo certo, meu irmão, aí não tem jeito, não. Aí quando tá tudo errado, principalmente fora de campo, né, que acaba refletindo dentro de campo, você traz 3, 4 treinadores em 1 ano e meio, já tá pensando em trocar outro com um trabalhando. Enfim, eu acho que vai ser um grande jogo e eu não quero 3 volantes, não. Eu quero Cruzeiro com 2 volantes encarando esse Botafogo, que é assim que tem que ser, Luciano Dias. Tiagão, você falou no dia 29 de junho. Caramba! Você falou que o Botafogo era um elefante em cima da árvore. Eu acho que foi esse o termo que você utilizou. E ele continua lá no alto ainda, firme e forte. Vou te dar essa oportunidade. Será que é o momento da virada é esse? O Cruzeiro conseguiu uma grande vitória para cima do Botafogo? Pode ser que a situação sua melhore perante os botafoguenses? Que eu tenho certeza que estão falando na sua cabeça até hoje. Ô, Eltinho, esse elefante cai da árvore no domingo. Começa a cair da árvore no domingo. Cruzeiro vence, consegue uma boa vitória e esse elefante começa a cair da árvore. Eu não torço pro Botafogo ganhar, não. Diferente do Ulisses, eu torço contra. Torço bem contra o Botafogo. Já te falei isso, né? Mas eu por queria quê, Thiago? Ah, não, eu queria que deixasse... Você quer aí Palmeiras ou Flamengo? Ah, eu prefiro que seja Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, que seja o América. Mas sim o Botafogo. Mas por quê? Anos, não sei. O que você tem contra o Botafogo? Você sabia admito que a que não torcida sei. do Botafogo em Minas e Juiz de Quando ele Fora era é uma coisa criança, ele louca. queimou o dedo com um palito de fósforo. Aí Botafogo. Ou ele tem medo de fogão. Eu acho que você tem medo de fogão. Você não chega perto de fogão. Deve ser isso. Eu gosto muito de Viva o cozinhar. Botafogo. É porque, tá sabe o brilhando. quê? É porque o Thiago é a única estrela solitária. Ah, não. Tchau. Não pode ter outro. Né? Já acabamos o momento piada ruim? Acabou. Podemos voltar pro programa? Acabou. Ah, Acabou. porque até o Valu hoje fez piada ruim. Que Valu? nunca faz. Valu fez qual, pô? Ele acabou de falar. Mano, eu não achei ruim, eu achei tá boa. Mas, Atenção no programa. Achei boa. mas assim, acho que todo mundo concordava com o Thiago no dia 29 de junho que o Eu não. Botafogo... Eu não. Eu não. Não, não seria não, botafoguense aqui não. Todo mundo, Botafogo todo mundo não é seria muita capaz. gente. Todo mundo é muita gente. Tinha muita dúvida. Peraí que eu tenho que ir Tá lá pra bom. São Paulo. Tem que ir lá pra São Paulo. HG, por favor, me socorra novamente. Aqui, fale pra gente a respeito desse jogo entre Cruzeiro e Botafogo. E eu também queria ouvir sua opinião a respeito do Botafogo. Quais os perigos que o Cruzeiro também vai enfrentar nesse jogo de domingo? Os perigos são um time organizado, os perigos além de um time organizado. As características, viu, Elton? Eu estou falando do Botafogo de característica e não de média de idade. A média de idade do Botafogo é superior, por exemplo, à média de idade do Atlético. Mas é um time que as características dos jogadores fazem com que seja um Botafogo com uma imposição física absurda. Então, acho salutar que o Cruzeiro tenha Aí eu tô vendo a turma falar de 2 volantes e tal. Pelo menos um deles que saiba jogar e não só destruir, né? Que o Cruzeiro não tem esse volante que só destrói. Mas acho importante, sim,
ter muito cuidado, principalmente nesse setor de meio campo. Agora, o Cruzeiro vai com um time muito leve. A gente fala tanto de confiança, o quanto ela é importante na sequência dos jogos. O Cruzeiro vem, honestamente, de um jogo muito bem jogado contra o bom Atlético Paranaense. E mesmo pegando um adversário, o Botafogo, eu não vou dizer que joga e deixa jogar, é muito difícil jogar contra o Botafogo, exatamente por causa dessa imposição física, time que corre muito, dá muito pouco espaço. Tiquinho Soares falou isso depois do jogo no final de semana, né? De ser um time que corre muito, compete demais, e o Cruzeiro pode enfrentar dificuldade nisso. Mas com um time leve, esses jogadores que estrearam, os reforços que o Cruzeiro tanto buscou na temporada, a expectativa toda em cima do Matheus Pereira, mas o Arthur Gomes, a estreia extraordinária que teve, eu acho que o Cruzeiro, principalmente com esse time mais leve, com esses jogadores mais leves, de muita movimentação à frente, acho que isso pode trazer sérios problemas para o Botafogo. Duríssimo adversário, duríssimo. O Botafogo não é esse elefante em cima da árvore que o Thiago tanto fala, desde a segunda, terceira rodada. O Thiago está dizendo isso aí. E o tempo vai passando e nós estamos fechando um turno. Os caras meteram 12 pontos de frente para o vice-líder da competição. Então calma lá. É um baita adversário. O Cruzeiro tem tudo para fazer um bom jogo. E acho que para o Cruzeiro é sim um bom resultado, mesmo vindo de empate fora, caso consiga pelo menos um empate contra o Botafogo. Duríssimo jogo, mas acho que é de empate para a vitória do Cruzeiro, sem querer fazer média, apostando apenas na organização, no excepcional trabalho do Pepa e nos reforços que chegaram e vão se encaixar seguramente nesse time organizado do Portuga. HG, brigadão, valeu pela participação mais uma vez. Segunda-feira a gente se reencontra. Um abraço! Eu concordo demais com o HG. O time do Botafogo é um time muito acertadinho e, na minha opinião, eu falo isso tranquilo. Pintou o campeão. Acho que dificilmente a equipe do Botafogo perde essa liderança aí ao longo do campeonato. É um time bem consistente e vai ser um título aí bem festejado pelo torcedor do Botafogo. Agora o recado é para você aí em casa. E você acha que o Cruzeiro vai conseguir vencer? Deixa o seu palpite aqui. Coloca o placar aí, qual placar que você acha que o Cruzeiro vai vencer ou não, né? Pode perder ou empatar, mas se você acredita na vitória, coloca o resultado aqui que você acha que vai acontecer nesse final de semana. Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.